Pessoal, vamos iniciar a nossa aula número 17 de Assembly. Então, como sempre, primeiro abrimos o nosso VS Code, nosso editor, né? Já no arquivo da aula anterior, no último arquivo. E aí o que nós vamos fazer é copiar esse conteúdo para o arquivo novo, que vamos chamar de aula 17, SM. Muito bem. Aqui a gente cola e vamos começar a edição. Eu vou fechar os outros e pronto, fica mais fácil. Tá. Então o que acontece? Como eu mencionei na aula anterior, nós vamos usar a pilha agora, né, que é uma região da memória muito útil, muito interessante. A gente, nesse caso aqui, na aula 16, arquivo B, né, o segundo arquivo, nós usamos uma área que nós chamamos de bytes red, mas a gente não vai usar, num momento a gente não vai usar essa área, né? Nós vamos usar a pilha, ok? Então observe que bytes red aparece 3 vezes, então vamos gravar aqui, olha, aula linha 32 e linha 39, ok? Então primeiro eliminamos aqui essa reserva, né? E aí na 32 já temos um problema aqui, já não existe mais aquela região, né, da memória, e também na linha 39. Ok? Essa parte já não existe mais. Muito bem. E aí o que a gente pode fazer? Então, no caso da linha 32, o que a gente precisa fazer é o seguinte: a gente já obteve, né, no registrador EAX o número de bytes lidos, né? E a gente tem que preservar esses bytes, né? Nesse caso aqui, não mais na memória, essa memória que nós reservamos, né, que era bytes red, né, mas sim na pilha. Eu vou mudar aqui o texto, olha, na pilha. Por quê? A nossa instrução vai ser o seguinte, olha, em vez de move, push, P-U-S-H. Essa instrução, o que ela faz? Ela pega o conteúdo do registrador EAX e coloca, né, esse valor, esse conteúdo lá na pilha, bem no topo. Imagine lá, tem uma pilha de prato lá na pia e a gente coloca mais um prato, né? Então esse que nós colocamos fica bem no topo. Porque depois a gente quer pegar de volta, né? Porque a gente pegou o conteúdo, né, o número de bytes lidos e guardou lá na pilha. Depois a gente pegar, num certo momento, nós vamos pegar esse número de bytes, pegar de volta. Então, olha que interessante, é só trocar, em vez de move, né, de mover, no caso aqui é pop, é para, né, tirar da pilha, né? Pronto, apenas isso. Aqui, na verdade, seria o que a gente poderia dizer aqui, ó, trocar a pilha por EDX, ou tirar da pilha e colocar em EDX, tá? Se eu vou trocar aqui também. Mas o sentido é esse. Eu coloco, com push, eu coloco o valor lá na pilha.
E com POP, eu trago da pilha para o EDX. Né? Eu não trago de volta para EAX, eu trago para EDX. O importante é levar e trazer. Então, a cada push tem que haver um POP. Né? Porque eu tenho que liberar depois a pilha. Né? Então, eu tenho que necessariamente, para cada push, um POP. Tudo bem? É só isso. Vamos ver se funciona? E aqui a gente poderia, então, tirar essa linha adicional, né? Que agora é uma linha vazia, né? Tá bom? Vamos salvar. Vamos abrir o terminal e vamos rodar o programa. Vamos compilar, desculpa, né? Então, ponto barra compiler, né? Não era compilar mesmo o nome, né? Em português, né? Ok. E o nome da aula, aula 17. Pronto. Então informe o nome. Ana Maria. Pronto. Funcionou tudo bonitinho como antes, tá bom? Ok. Então esse foi o primeiro passo. Agora nós temos se a gente prestar atenção, a gente pode ter um problema. Qual é o problema? Observem que nós limitamos a memória reservada, que nós rotulamos por variável, a 15 bytes. Então, esse B aqui é de byte, né? Size é 15. Então, nós limitamos a 15 bytes. E o que acontece se o usuário digitar um nome com mais de 15 bytes? Né? Vamos fazer uma experiência? Vamos lá. Então, vamos rodar novamente o programa. E vamos colocar um nome com exatos. Eu vou fazer o seguinte: vamos colocar um nome, porque veja, esses 15 bytes, necessariamente, eles têm que incluir o enter, a nova linha. Por quê? Se a gente não incluir o enter nesses 15 bytes, o que acontece é que o prompt não vai mudar de linha. Veja que esse prompt está aqui, ó, né? Ele vai colar aqui no final da string, né, que é o nome informado. A gente vai ver o exemplo. Então, a gente vai fazer o seguinte. Quando eu reservo 15, na verdade, eu deveria informar aqui, ó, informe o nome até 14 caracteres. Por quê? Porque eu preciso que o 15º seja o enter. Vamos exemplificar aqui. Olha. E aí, vamos colocar um nome mais fácil. Não é bem o nome de uma pessoa, mas sim uma string que seja mais fácil a gente fazer a contagem. Então, por exemplo, vamos informar um nome com 14, tá? Caracteres. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Tá? Então a gente informou 14 e, lógico, a gente vai ter que aplicar o Enter, né? Declara Enter. Ok. Tudo certo. Veja, o nome informado foi esse, né, que termina essa string que começa com um 1 e termina com D. Tudo perfeito. Tá. Agora vamos colocar uma string com um byte a mais, ou um caractere a mais. Então vamos lá. 1, 2, desculpa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Olha lá, é o que eu falei. Quando o último byte não é, ou o último caractere, não é o nova linha, né, o enter, o que acontece é que, ok, ele vai escrever o nome, e só que o prompt vai ficar na mesma linha. Mas tem uma coisa que é pior. Quando o nome informado tiver mais de 15 bytes. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos lá.
Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? 16. E aí, Enter. Olha o que aconteceu. A mesma coisa, né? Ele truncou aqui no E, né? Como antes, olha. Terminou com E aqui, ó. E já veio o prompt em seguida. Só que dessa vez foi pior, porque sobrou o F. Né? O F fica de fora, porque o F não cabe lá no size, que é 15. Então ele fica de fora. E o que acontece? Quando o kernel volta, né? O sistema volta a ter o prompt, né? Volta o controle, né, para o terminal. Esse F ele é entendido pelo Bash, né, pelo Linux, como se fosse um comando. Né? Tudo que você digita aqui no prompt, primeiro que o terminal entende que é uma string. E essa string é um comando. Né? Então, só que ele não tem o comando F, não existe. Então ele dá comando não encontrado. Então o que a gente tem que fazer para corrigir esse problema? Ok? Vamos lá. Vamos tentar fazer da forma mais simples e rápida possível. Então, primeira coisa, o que acontece quando a gente roda um programa que usa esse procedimento de leitura? Né? Esse procedimento de leitura. Ele chama, tá, esse procedimento, o que acontece? É chamada a syscall sysread, né? Read de ler, né? Aparentemente, e aí eu penei para entender também no início, né? Que na verdade não é só leitura que esse procedimento faz. De fato, ele lê, mas ele também escreve. Olha que interessante. Então vamos lá. O que ele lê? Ele lê o que a gente chama de buffer do teclado. Tá? Então, é, é, o buffer do teclado é uma área, é uma região onde tudo caractere que a gente digita, que o usuário digita, ele vai ficar ali guardadinho nesse buffer. Né? É, é temporário, ele fica ali. Então, o que faz a leitura aí no caso, na syscall? Ela vai lá e lê esses caracteres e escreve cada um deles na região de memória reservada. Então vamos voltar aqui, ó, a nossa região de memória. Vamos imaginar que é o que acontece. Quando você faz a reserva, né, esse res aqui, ó, reserve, né? E aí um certo número no caso aqui em bytes, tá? Tipo aqui escolhido foi byte. Então o que faz o kernel? Ele coloca zero em cada posição. Então, eu vou colocar em grupo de 5 aqui só para ficar mais fácil a gente visualizar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, né? Depois mais um grupo de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Não existe esse espaço aqui. Eu só coloquei só para a gente visualizar bem é, é, os 15 bytes, né? As 15 posições. Então, a, o read, né? A syscall, ela, ela pega lá cada caractere que foi inserido pelo usuário, que foi teclado, que fica lá no buffer do teclado, e vai colocando aqui, ó, na memória. Então, imagine que a pessoa, o usuário digitou Ana. Então vamos colocar aqui, ó. A, vou colocar maiúsculo. A, N,
e também um enter, né? O enter a gente sabe que é esse caractere aqui, ó, tá? Então imagine, isso aqui é um caractere apenas, tá? Tudo isso aqui é um caractere só. Na verdade, todo caractere ele seria dessa forma. É que eu não quis complicar, mas é isso, ó. Imagine aqui, eu vou até pôr um espaço para uma vírgula. Vou pôr um espaço. Na verdade, é isso que. Esses são os caracteres que são colocados na memória. Então veja, aqui no caso, ele entrou com o nome Ana, mas ele teve que entrar com o nova linha, o Enter, não, o Return, lá aquela tecla, Enter ou Return, depende do teclado. Mas a tecla é a mesma, né? Só pode mudar o nome. Então, na verdade, são 4 bytes, né? Um para cada caractere. Ok. E aí sobra esses zeros aí, né? Na verdade, o zero aqui não é o número zero. Seria o caractere nulo. Eu vou colocar aqui, mas para simplificar, eu volto. Eu só vou colocar aqui rapidinho, só para mostrar como é que é o caractere. Isso aí, é esse caractere que é colocado. Tá? Esse é o caractere nulo. O que acontece? Eu vou voltar, mas o kernel, quando a gente reserva lá, né, o espaço, ele, por sorte, digamos, sei lá, automaticamente ele já coloca, já enche de zero aqui aquelas posições. Porque é uma área que poderia antes ter alguma coisa lá, qualquer coisa, né, que a gente chama de lixo aí, qualquer coisa. Lixo porque a gente não sabe o que é, ou para que serve. Então ele, para evitar, né, aqueles caracteres iniciais que já estavam lá, eventualmente, naquelas posições de memória, quando é feita a reserva, ele coloca o caractere nulo em todas essas posições reservadas. Tá? Mas vamos lá, qual que é a questão aqui? É o seguinte, bom, nós já vimos o problema e a gente tem que tratar quando o número de caracteres digitados é maior do que o tamanho que comporta, né, aquela memória reservada. Claro, aí poderia se fazer duas coisas. Ah, não, então vamos aumentar o nosso size aqui. Mas para quanto? Para 20, para 30, para 100? Sempre haveria o mesmo problema. Qual é o problema? O número de bytes ou de caracteres teclados, informados pelo usuário, ser eventualmente maior que o número, digamos, das posições disponíveis, né? Ou seja, o tamanho do buffer, que no caso aqui o buffer não é o do teclado, é o buffer que a gente deu o nome de variável. Né? A gente pode chamar isso aqui de buffer também, sem nenhum problema. Né? Tá? É uma região da memória, é um rótulo para uma região, para um endereço de memória. Muito bem. Tá. Então, como a gente vai tratar? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte. A gente mandou, então, com o punch aqui nessa linha aqui. Ó. Vamos inserir algumas linhas em branco aqui, só para ficar mais fácil. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou digitar e aí a gente vai comentando. É uma instrução CMP, compare. Né? Assim, ó. Né? Comparar. Né? Compare. Eu vou ter que comparar. O que eu vou comparar? Um conteúdo de memória. Então, quando eu falo em conteúdo, eu coloco os colchetes, é isso? Colchete. Né? Abrindo e fechando. Então, eu estou dizendo que ali, esse é o conteúdo da memória, de uma posição lá da memória. Vamos deixar por enquanto assim, vazio.
Então, eu vou comparar esse conteúdo com o line feed. O que ele vai fazer? Vamos chegar lá. Então, primeira coisa a gente tem aqui é como se fosse uma estrutura condicional. O nosso, o famoso se, então, senão. Se uma certa condição for atendida, então faça isso. Se não, faça aquilo ou aquilo outro. Né? Então, vamos dizer assim, o compare é a estrutura condicional ao nível do assembly. Né? E se eu estou fazendo uma comparação, e ela serve para isso, para que eu tome uma decisão, um caminho a seguir. Né? Por exemplo, if, then, ou if, else. Né? Ou então ou senão, ou seja, há dois caminhos aí. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou seguir um deles, mas aí, no caso aqui, vai acontecer o quê? Vou fazer um salto, e aí a gente já vai entrar logo em seguida naquelas estruturas de repetição, que são os laços, os loops. Né? Mas vamos lá. Primeiro, comparei, e aí a comparação ela é para que haja um salto. Esse salto no código vai para onde? Para o então ou para o senão? Né? Para o then ou para o else? Né? Então é assim. Eu vou fazer aqui um salto. Lembra do jump, né? Jump, de saltar. Só que eu vou colocar, eu vou deixar por enquanto só o J. Então, ele vai saltar para uma posição. Tá? No caso, para a sequência. Né? Então eu vou dar um nome aqui. Qual vai ser essa? Eu vou chamar a sequência de conteúdo ok. Porque ele encontrou, no caso aí, ele encontrou o enter. Vamos pensar assim, ele encontrou o enter? Tá, encontrou? Beleza, então o conteúdo está ok. Tá? E o que é conteúdo ok? É essa posição aqui no código, ó, né? Que é um rótulo. Então, o que significa? Que, satisfeita essa condição, o andamento do código, do programa, ele já vem para essa posição aqui e tudo normal. Ele vai escrever o que é o literal len lá. Ele vai escrever nome informado. Podia mudar isso aqui para mensagem, né? Ficaria melhor, né? Vou mudar agora, tá? Mensagem. Eu vou colocar MSG. E aqui eu tenho que corrigir também, ó. MSG. Ok? Tá. Então ele vai escrever a mensagem. Né? Atendida aquela condição, ele vai escrever a mensagem. Que é, como a gente falou lá, nome informado, 2 pontos, espaço. Aqui também. Ótimo. Muito bem. E aí, ele escreveu o nome informado, 2 pontos, espaço, e depois ele vai escrever, tá vendo? Ele chama a escrita, né? Depois ele coloca lá o endereço de variável e, veja, ele recebe de volta, né, da pilha o número de bytes lidos e vai escrever. Ou seja, ele vai escrever o nome que a pessoa, que o usuário informou. E depois vai sair. Tá? É bem simples. Então, basicamente é isso. Bom, mas vamos ver o que ele está. Qual é o conteúdo que ele está comparando com o line feed. Tá?
O conteúdo é o seguinte, olha, é variável mais EAX menos 1. Vamos entender o que é isso? Veja, ele está pegando, então aqui tem o endereço começa em 0, tá? O Azinho, aliás, o A maiúsculo está na posição 0. Ele tem que somar. EAX, se ele escreveu Ana e deu Enter, EAX é 4. Então o número de bytes lidos é 4. Então ele soma 4 aqui, ó. Então esse mais 4 posições, ó. Então, 1, 2, ó. 1, 2, 3, 4. Ele vem até aqui, ó. Ele vem até aqui. Só que o que eu faço? Eu tiro 1. Não, eu volto uma. Tá? Porque começa em 0, né? Não começa em 1 a posição. Então, quando eu faço EAX menos 1, eu estou nessa posição aqui, ó. Então eu comparo o que existe nessa posição, veja aqui os colchetes, né? Com line feed. Opa, nesse caso bateu. Então zerou. Essa instrução, na verdade, ela é como se ela pegasse alguma coisa e subtraísse ela dela mesma. Então, ele pega o caractere nova linha, menos caractere nova linha é 0. No caso aí, vamos dizer de outra forma, é igual. Né? Se o caractere é o mesmo, então o resultado é que ficou igual. Então, aqui, ó, eu poderia colocar JE. Jump e on equal, né? Quando for igual. É que o E e o Z, eles são. Poderia ser JZ também. Tá? Eu vou colocar o E, então, que fica mais simples. Só que eu quero dizer que eles se equivalem. Por quê? O Z é de 0 e E é de igual. No fundo é isso. Ó. Se você tem aqui nessa posição o line feed e você está comparando com line feed, né? Conteúdo line feed com line feed, então é igual. No caso, no fundo, o que ele faz lá é uma conta, né? Essa conta dando 0, por isso que eu Jay-Z aqui, olha, dá na mesma, tá? Então é meio que sinônimo, JE com JZ. Então esse é um salto, né, jump, né, é um salto condicional. Certo? Por quê? Depende de uma condição. Ok? Até aqui, tranquilo? Muito bem. Aí, então eu disse que ele vai pular, né, esse salto condicional para essa posição para tudo correr bem, que é o caso aqui. Já existe dentro dessas 15 posições, ele já achou o enter. Beleza, vai embora. E digamos que ele colocou um nome comprido, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Aqui estão 4 posições, né? Digamos lá que ele entrou, eu vou só colocar o caractere. Na verdade, eu teria que colocar entre aspas simples. Só para simplificar, vamos colocar os caracteres, né? Então ele entrou com 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pular aqui só para que a gente enxergue melhor aqui. Né? Então, 6, 7, 8, 9, 10. Depois, mais 5 aqui, que seriam A, B, C, D, E. Né? Então, no caso aqui, a pessoa. E aí, depois sim que ela entrou com um barra N. Vamos fazer o seguinte. Antes, lembra que a gente deu o exemplo? Aqui no último a gente coloca o barra N, que é um byte só. Tá? Isso aqui equivale a só um byte. Então vamos pensar nesse caso. Ó. O barra N está na posição 15, né? Certo?
Muito bem. Então, aí vamos fazer a comparação lá. A variável mais. No caso, ele digitou 15 caracteres. Então, variável mais 15 menos 1. Né? Por quê? Se você somar 15, cai aqui, ó. Cai aqui. Né? Aí eu volto 1, e aí, ok. É aqui que eu quero comparar. Então, eu estou comparando essa posição aqui com o line feed. É o line feed. Perfeito. Né? Continua. E aí veja, ó, aqui ele digitou 14 caracteres mais o Enter. Tudo bem. Né? Não vai dar problema nenhum. E aí ele continua normal. Então, aqui, por que tem esse salto? Porque aqui no meio vai ter uma condição em que, nesse caso aqui, ó, vamos lá. Colocou o E. Aqui, ó. Né? E, claro, aqui vai ter um monte aliás, não vai ser mais zero, né? Porque está fora, né? A gente não sabe o que tem. Mas, enfim, ele tentou colocar o Enter, é como se ele tentasse colocar o Enter na posição 16 aqui. Só que o tamanho é esse, ó. Então, é um caractere a mais. Então, o que faz? Ó, ele pegou o variável mais o número de caracteres de bytes lidos, né? Menos 1. Então, ele digitou tudo isso, ó. Ele digitou 16, né? Caracteres. Né? Então, volta, o kernel avisa lá, olha, eu digitou 16. Só que eu volto 1, né? E comparo. Então, olha, o último é E, ó, não é LF. Opa, então aí, em vez de ele pular, ele tem que tomar alguma providência, que é o que vai ficar aqui no meio. Tá? E aí, como seria essa providência? No caso, a gente vai ter que fazer o seguinte: lembra que a gente tinha definido mais uma área de memória, o bytes read? A gente vai chamar, para facilitar, para ficar mais didático, a gente vai definir sim uma área extra, né? Que a gente pode chamar de lixo. Vamos chamar de lixo, vai. Né? Lixo porque a gente não sabe o que tem ali, porque é depois do size. Né? Como eu disse, o kernel enche de zero, de caractere nulo, nessas size posições, ou seja, nas 15 posições. Depois, não se sabe o que tem, é lixo. Então, vamos reservar mais uma área e só que vamos reservar apenas 1 byte. Tá? Por quê? Veja, a gente não sabe quantos caracteres o usuário vai digitar. Então, eu não sei se eu falei, uma forma simples, mas não muito eficaz, seria aumentar o tamanho da área reservada, o size. Digamos que size mude de 15 para 100. Beleza, eu vou poder digitar muito mais, nomes muito mais longos, tal. Mas o que garante que o usuário não vai digitar 101 caracteres, 200, sabe? Um texto inteiro, né? Então, não adianta correr atrás do rabo aqui, né? Então, não adianta ficar só aumentando o buffer, né? Essas memórias a gente chama de buffer, né? Cuidado, não é o buffer do teclado, né? Então, o que eu vou fazer aqui? A ideia é o seguinte: vamos reservar uma posição só, e vocês lembram que eu disse que o read, o sysread, né? Ele não apenas lê, mas ele escreve. Correto? Tanto que nós mostramos aqui que ele escreve na memória onde tá, o que o usuário digitou. Então, ele tira lá do buffer do teclado e coloca aqui na área, tá? Reservada. Muito bem. Só que agora, como a gente está reservando 1 byte só, o que vai acontecer?
A ideia aqui é que ele escreva todos os outros bytes excedentes na mesma posição. E quando isso, por exemplo, né, digamos que ele informou lá até a letra F aqui, tá? A, B, C, D, E, F. Né? Ele continuou digitando lá. Esse excedente, então ele vai escrever o F aqui, ó, nessa posição, e depois ele vai de novo escrever o G, se tiver, na mesma posição. Como a gente faz isso? Informando para o registrador EDX um apenas. Então vamos lá, a gente já vai entender. O que nós vamos fazer? A gente vai fazer. Vamos lá, primeiro, eu vou colocar aqui move, né? ECX. Agora, qual é a memória, né, o rótulo que eu vou usar? Eu não vou usar mais o variável, eu tenho que usar o lixo. Então ele coloca o endereço apontado por esse rótulo aí, que é lixo, no registrador ECX. Tá? E aí, o que ele tem que fazer? Aí ele tem que colocar no EDX a quantidade de bytes. Eu vou colocar um apenas. Tá? E vou chamar a leitura. All leitura. Então, o que vai acontecer? Ele está lendo lá do teclado um byte e está escrevendo esse byte que ele leu lá na posição lixo. E ele tem que fazer isso. Agora sim, nós vamos ter aqui um loop, um laço. Por quê? Ele vai fazer várias vezes a mesma coisa. Ele vai pegar lá um por um. Né? A gente já está colocando um aqui. Então ele vai colocar byte a byte, ele vai pegando lá do buffer do teclado e colocando nessa posição lixo. Até ele encontrar o enter. Por quê? Fatalmente, não importa se o cara digitou 16, 100, 200, 1000. Uma hora ele tem que digitar o enter, né, para terminar o processo, para que o processo continue. Terminar o processo de leitura, né? E aí, então, o que eu tenho que procurar? É procurar o line feed. Então, como que ele faz isso? Olha, ele pega, como a gente fez aqui em cima, olha, na linha 34, ele vai comparar um certo conteúdo com LF. Certo? E aí, antes de entrar ali no que conteúdo é esse, de novo, se eu tenho uma comparação, então eu tenho uma condição. Aí eu vou ter aqui um salto condicional. Como assim? É o seguinte, aqui, se esse byte foi encontrado, né, o LF foi encontrado, ele para o laço. Então ele vai para o conteúdo ok. Ele terminou a busca dele, em princípio. Tá? Só que se ele não encontra, então se JNE não é igual, desculpa, aquele conteúdo ali não é igual ao line feed. Então eu poderia usar JNE ou JNZ. Dá a mesma. Eu volto para cá, para a linha 38. Então ele fica assim, esse é o loop, ó. Ele vai fazendo isso até encontrar o line feed. Então, para ficar mais fácil, a gente faz o quê? Qual é o rótulo aqui para essa linha aqui, né, que designa essa linha em diante? Eu vou chamar limpa, ou limpar. Pode ser limpar? Pode. Tá? Aqui. E aqui eu ponho de novo limpar. Então é isso. Então,
Esse é o laço, é a estrutura de repetição. Só que é o seguinte, o que eu tenho que comparar mesmo com o LF? O que seria que eu ponho ali? Lixo. Né? Então, eu pego o conteúdo. Veja, quando eu faço essas primeiras linhas aqui, eu chamo a leitura, certo? E eu tenho aqui eu tenho o endereço onde eu vou colocar o que eu li e aqui a quantidade de bytes. Então eu fui lá, li 1 byte do buffer do teclado e escrevi em lixo. Esse é o significado. Tá. Aí eu comparo aquele byte que eu tirei lá do buffer e coloquei no lixo com um line feed, com um enter. É o enter? Se for o enter, é, vai continuar aqui normal. Mas se não for o enter, olha, jump non equal, ele volta para cá, porque ele repete a operação até encontrar o enter. Tá claro isso? Eu acho que nós acabamos. Em princípio, já é para rodar. Ok? Então vamos lá. Vamos ver se deu certo. E se Deus quiser, a gente acerta. Quer ver? Ó? Eu só vou colocar aqui, da mesma forma que eu fiz ali em cima, que a alternativa aqui da instrução seria JNZ, que é a mesma coisa, tá? Lembra, o Z e o E, no caso aqui, eles são equivalentes. E é de igual, equal, e Z, o Z, é o zero, tá? Tá, vamos salvar. Então, deixa eu limpar aqui o nosso terminal. Vamos chamar. É, vamos deixar assim mesmo, né? Com 17, tá? Não precisa, porque nós tínhamos feito apenas. O que nós tínhamos feito? Apenas colocado o push EAX e o pop EDX, né? Tá? A gente colocou lá na pilha e depois retirou da pilha, né? O que? O número de bytes lidos, ok? Tá. Então vamos compilar o nosso. A hora tá se estendendo. Então vamos lá. Ponto. Oh, desculpa. É aqui? Espero que não tenha feito nenhuma bobagem aqui, ó. Então eu vou salvar primeiro. Primeira coisa é salvar. Ok? Tá salvo. Vamos lá. Ponto barra compilar, que é o nosso script, né? E o nome do programa. Aula 17. E aí, tivemos algum problema aí, ó. Vamos ver que problema é esse. Tá? Linha 34. Ah, sim. Qual é o problema aqui? Linha 34 e linha 42. Reparem que as duas linhas têm o colchete, né? Veja aqui, ó. Que significa conteúdo de um endereço de memória, de uma posição de memória. Conteúdo da memória. Qual que é o problema? Que está dando operation size, not specified. Não foi especificado o tamanho da operação. Mais ou menos o seguinte, ó, o que ele quer dizer aqui, ó, que eu não, digamos assim, que em princípio não está claro o que essa posição contém, que tipo de dado ela contém. Ela contém o tipo de dado é byte. Né? Então, quando você compara, você não pode comparar laranja com banana. Você tem que comparar laranja com laranja, banana com banana, enfim. Coisas, entre aspas, do mesmo tipo, do mesmo tamanho. LF é um caractere. Então, ele ocupa 1 byte. Então, quando eu uso esse compare CMP, eu preciso, antes aqui dos colchetes, eu tenho que colocar que é byte. Né? E aqui é a mesma coisa, olha. Só isso. É isso que está dizendo essas duas, esse operation size. Ó.
Tá, vamos ver se é isso e vamos salvar. Salvamos? Não. Agora sim. Já mudou ali o. Bom, vamos lá. Então, de novo. Ah, deu certo. Muito bem. Aí eu vou escrever. Então, Ana, lembra? 3 caracteres e o Enter. Pronto. Tá. E se eu escrever um nome longo, né? Lembra? A gente escreveu até a letra F. Vamos tentar. Vamos escrever até a letra D, depois até a letra. Vamos fazer por partes. Vamos lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ó, 14 mais o Enter. Tudo certinho. Tá? Deixa eu aumentar aqui a área do terminal. Ok. Aí vamos repetir. Agora a gente vai até o E, tudo bem? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A, B, C, D, E. Ah, temos aqui um problema. Né? Por quê? Ok, ele digitou né, todos os bytes, só que, veja, é, ele digitou quanto? 10, 11, 12, 13, 14, exatamente os 15, certo? É, e aí não tem o Enter, então o resultado é que o prompt fica colado. Agora vamos tentar, pelo menos, ver se a gente resolveu aquele problema do excesso primeiro, tudo bem? Então vamos lá. Vamos digitar agora até a letra F, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até a letra E, né? Vamos lá. B, C, D, E, F. Olha, é que eu acabei dando 2 enters aqui, mas não deu aquele problema. Ou seja, o lixo foi jogado fora, tá? Veja, claro, aqui por falta do barra N, emendou como antes. Só que não deu aquele comando não encontrado, vocês lembram? Né? Por exemplo, eu posso colocar um nome maior ainda aqui, ó. Oh, desculpa, vamos lá, vamos rodar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer 20 usando os mesmos dígitos. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 caracteres. Vamos dar Enter. Ah lá. Olha, ele não deu erro. Né? Simplesmente ele não dá. Ele fala, olha, não existe, né? Acima de. Se você escreveu acima, a regra deveria estar aqui no prompt, depois a gente coloca, informe o nome até 14 caracteres, no caso aqui. Né? O tamanho é 15, porque o último tem que ser o barra N. Então o que eu vou fazer para evitar essa cola aqui, olha? Né? Que É interessante que aqui ele deu enter, né? Só que ele não informou o nome. Então nós temos que corrigir essa situação aqui, ó. Primeiro, situação. É, quando ele digita mais de 14, né? Sendo que o 15º não é enter, ele escreve até o 15, né? O 15º, mas cola o prompt. E depois, se eu passar muito dos 15, nesse exemplo aqui, ele simplesmente ele não escreveu nada aqui, ele não colocou nome informado. Né? Veja. Então tá, vamos tentar corrigir isso daí.
O que, que a gente tem que fazer? Vamos aqui, ó. Vamos voltar no código, dar uma repassada, né? Vamos lá. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi, na linha 34, a gente comparou, né, aquela posição de memória, né? Que dos bytes, número de bytes lidos menos 1, né? Ou seja, o último caractere com o line feed. Se for igual, beleza, continua, a vida segue, sem problema nenhum. Se não for, o que acontece? Aí nós vamos entrar num laço, né, para que ele pegue, ele leia os demais caracteres, eventualmente digitados, e vai jogando no lixo um por um, até encontrar o enter. Tudo bem? Então, é o nosso laço chamado limpar. Ok? Muito bem. E aí, o que, que nós temos que fazer aqui? Eu acho que a solução é bem simples. A gente pega, aí a gente força o seguinte, ó, coloca na seguinte. Eu já vou colocar o byte aqui, porque você sabe que tem que ter o byte. Não só quando tem comparação, na CMP aqui, ó, mas por causa disso, que eu vou colocar uma posição de memória aqui. Então eu sempre preciso, independente da instrução, se é CMP ou MOV, eu tenho que informar. Porque aqui eu vou comparar com LF, né? Já estou adiantando. Só que no caso aqui eu vou colocar naquela posição o line feed, ou seja, lembra que ele estava colando o prompt na resposta, né? Ok? Então aí eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que ir lá em variável mais. Agora já não é mais EAX, é mais size, né? Que é a última posição ali. Né? Menos 1. A mesma coisa. Então, para simplificar, por sorte, é só trocar EAX por size aqui. Tá? E aí, e tudo bem. E em seguida ele vai lá escrever o nome informado, etc. Vamos salvar para ver o que acontece? Vamos limpar a tela primeiro, né, o terminal. Vou aumentar aqui um pouco. Posso até fechar, tá? Aqui, ó. Fica só com o terminal aqui. Vamos lá. Vou compilar. E aí vou digitar o nome, naquele nome grande lá, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A, B, C, D. Tudo normal. Vamos para o próximo, até a letra E, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A, B, C, D, E. Tudo normal. Já vou comentar. E aí vamos com mais um caractere. Meu teclado tá. Vamos lá. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A, B, C, D, E, F. Olha lá. Ok? E aí reparem que eu consigo só. Eu coloco até. Olha que interessante, né? Aqui ele incluiu o E, ó. Então ele incluiu. Eu não escrevi, eu não esqueci. Eu escrevi o 6 aqui, ó. Olha. Por que eu estranhei? Porque o último deveria ser o D, né? Porque é o 14. O 15 é invisível, porque é o Enter. Então eu vou escrever de novo essa última string aqui, ó.
que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A, B, C, D, E, F. Agora sim. Veja, eu consigo imprimir até o D. Por quê? É o 14. Como o último tem que ser o Enter e o Enter é invisível, é isso. Ok? Funcionou. Que sorte, hein? Olha, vamos voltar aqui para mostrar o arquivo. Em todos os casos, eu vou subir, né? Eu vou usar o Git push, né? Claro, vou adicionar ao repositório, né? Vou colocar o commit, né, direitinho, informando a alteração, e depois o Git push, né? Ah, onde está o nosso código? Está aqui, ó. Ok? E aí podemos fechar aqui o terminal. Não se preocupe, eu vou diminuir aqui, mas vai estar disponível o código lá no GitHub, né? De novo, tem que diminuir para mostrar a tela toda. Aí. Não sei qual é a utilidade, mas é isso daí. Pessoal, é, vamos continuar nos divertindo na próxima aula, combinado? Qualquer dúvida, por favor, sinta-se à vontade e a gente se vê. Um abraço, até logo.